Olá, você está no Arte na Cidade, um programa sobre arte e artesanato. Hoje nós vamos passear na Feira do Artesanato da Terra, que abriu a temporada de feiras 2015. E depois vamos aprender a desenhar com a técnica de desenho japonês manga. O Arte na Cidade está entrando no ar. Hoje nós passearemos outra vez no Shopping Vila Velha para visitar a feira do Projeto Artesanato da Terra. Vamos conhecer a repaginada que eles deram para 2015? Acompanhe a reportagem. O início de ano já passou e com eles foram as festas e comemorações. Mas para aquelas pessoas que vivem do artesanato, o tempo de férias foi sinônimo de trabalho. Com madeira, tecidos, acessórios e muito colorido, o Projeto Artesanato da Terra abriu a temporada de feiras do Espírito Santo no Shopping Vila Velha. O evento encantou os turistas e movimentou as vendas. Como que está o movimento aqui no shopping agora com a feira? Tá ótimo, tá sendo um atrativo para os turistas, né, que estão chegando aqui no Espírito Santo, e só elogios com artesanato capixaba. No catálogo de produtos artesanais estão mosaicos em cerâmicas e até acessórios em flores. Mas aquelas que mais chamam a atenção dos visitantes são peças que traduzem o artesanato capixaba. E quais são os produtos que mais têm saído? Para os turistas, eles apreciam muito as pedras, né? Vestidos, acessórios. Em geral, eles curtem tudo aqui do Espírito Santo. O bambu também ganhou vida e está em artigos para decoração como sino dos ventos e luminárias. O material 100% nativo deu origem a peças que podem deixar o seu espaço ainda mais aconchegante. Mas não é só isso. A Feira do Artesanato da Terra ainda disponibilizou roupas e calçados com um toque diferenciado, além de matérias-primas do dia a dia das pessoas. Aqui nós temos os sinos dos ventos, que é feito 100% de bambu, do mesmo artesão que faz as luminárias. E a gente tem sandálias feitas de pneu e couro, 100% reciclado, né? Então você tira, tem todo um aproveitamento. Eu uso o pneu, né, para fazer essas sandálias, que é ótimo para o nosso verão. Aqui são luminárias feitas de PVC, canos de PVC, né, para as pessoas saberem que é feita essas luminárias lindas, e quadros decorativos também feitos de PVC. Material alternativo, né? Alternativo. Tá vendo que tudo a gente aproveita, né? Tudo. A administradora Jaqueline foi conferir de perto a feira e gostou da iniciativa. O que você achou dessa nova opção de compra? Eu achei muito interessante. Achei que são produtos bonitos, artesanais, e é um diferencial para o shopping, né? Porque nós estamos passeando e aí tem vários produtos artesanais, produtos da nossa terra, e que também tem várias tendências de moda pra gente. Muita coisa bonita para ver ao mesmo tempo, não é? Bom, depois do intervalo, nós vamos aprender a desenhar o mangá. Não saia daí. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer.
Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Voltamos e hoje trouxemos aqui na nossa mesa o artista plástico e professor de desenho Heleno Lira. Tudo bom, Heleno? Tudo ótimo. O Heleno é responsável por essas coisas bonitas que vocês estão vendo aqui. E o que é que a gente vai fazer hoje? O que é que você vai ensinar pra gente? Hoje a gente vai fazer um passo a passo de como fazer um desenho para mangá, usando a estética do mangá. O mangá, né? O mangá é uma técnica, é um desenho que a molecada tá adorando. Até já me inscrevi num curso para fazer, para aprender, para usar no rosto de uma boneca de pano. O desenho do mangá, da onde que saiu esse desenho do mangá? Então, o mangá é um quadrinho japonês, na verdade. Né? É a forma como o japonês se expressa narrativamente desenhando, como eles fazem quadrinho. E toda essa estética que veio que a gente tem hoje, que a gente consome hoje, ela vem, ao contrário do que muita gente acha, ela vem influenciada pelo desenho do Walt Disney. Lá atrás, quando o Osamu Tezuka, que era um mangaka japonês, começa a ter contato com a animação produzida por Walt Disney, ele fica encantado com a expressão que o desenho do Disney tinha e começa a absorver aqueles olhos maiores pro japonês. Se você pegar as primeiras animações dele, que é a Princesa e o Cavaleiro, o Astro Boy, o Kimba, tem muito da estética do Disney, muito, mas com um jeitinho japonês de fazer a animação, de fazer o desenho, de colocar a ação, que é toda própria do desenho japonês. Tem a ver com a cultura deles, né? Tem a ver com a cultura deles. Então não é por causa do olho pequenininho, que é traumatizado e quer fazer um olho grandão. Não tem nada a ver com isso. Uma história. Não tem nada a ver com isso. Verdade. E o que a gente precisa para começar a desenhar, aprender a fazer mangá? Bom, a princípio, vontade. O básico. Se você não tiver vontade, você não vai fazer. Mas a gente vai começar a trabalhar o mangá com um lápis F, um lápis 2B, quer dizer, eu vou usar aqui, vou mostrar como a gente vai usar. Eu vou trabalhar também com duas lapiseiras 0,5, uma com grafite azul e uma com grafite 3B, uma borracha plástica. Além disso, a gente vai usar caneta nanquim descartável, tá? A gente vai começar com a 01, 03, 05 e 08. Existem outras espessuras, isso fica a cargo de cada um depois de se adaptar e achar o que é melhor para ele, mas a princípio eu vou usar isso. E posteriormente, quando a gente for fazer, eu vou depois fazer uma ilustração e vou usar umas canetas marcadoras para colorir. Mas isso não é obrigação, tá? O básico é isso daqui. E tem algum tipo de papel diferente ou a gente pode desenhar naquele A4 que a gente acha à vontade? Além desse papel do sulfite, existem outros papéis de outras gramaturas que a gente pode estar usando. Uma gramatura maior, mas por enquanto o sulfite aguenta. Beleza. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então? Bom, eu pedi 2 lápis de graduações diferentes porque o desenho ele funciona em camada. Então, sempre que a gente for desenhar, a primeira parte do desenho ela é feita com a parte de trás da mão. E eu vou usar não o meu dedo e nem o meu pulso. Eu vou usar o meu braço para desenhar. Para que a primeira camada do desenho ela fique mais clara. Isso é muito importante. Então, a princípio, eu vou começar fazendo um círculo bem clarinho e vou cortar ele no meio. A partir desse círculo, eu vou fazer um oval. Então, eu vou usar borracha muito pouco agora, ou quase nada, porque quanto mais linha guia eu fizer, mais fácil para eu desenhar. Bom, depois que eu fizer esse oval,
eu vou dividir o desenho em 3 partes iguais, 3 partes e meia. E coincidentemente, a parte de baixo vai incidir diretamente sobre a parte onde eu fiz a junção do círculo com o oval. Ah, sim, a emenda. Isso. Então eu vou ter 2, 3 e meia. Então, meia parte, 1, 2, 3. Isso vai ser minha guia no desenho para que o desenho fique simétrico e equilibrado, certo? Bom, então essa é a minha base. Qual é a característica mais importante no mangá? São os olhos. Então, antes de continuar a fazer o desenho, eu vou comentar como é que a gente faz o olho. Bom, os olhos de mangá, eles ocupam uma parte muito grande do rosto no desenho. E eles vão ter algumas formas diferentes. Eu posso fazer formas semelhantes a círculos, ovais, quadrados. O que eu acho diferente é como eles alteram a forma do olho em função da estética. E eu tenho olhos que se parecem com pentágonos. Certo? Bom, então isso aqui seria a forma básica do olho do mangá. Mas a gente não pode esquecer que todo olho ele é baseado num olho real. E como que funciona o olho real? Normalmente o olho humano, a parte de cima da íris é coberta. Depois eu venho para a parte inferior. E começo a colocar efeito de profundidade. Então, quanto melhor eu dominar e entender como o olho funciona, mais fácil vai ser para eu me adaptar ao mangá. E aí a gente começa a colocar efeito de luz e sombra dentro do olho, causado pela própria pálpebra superior. Aquele efeito que a gente vê muito em bichinho de animação, em filme, onde o olho muda de mal para bonzinho. Exatamente. Então, assim, todo esse efeito que eu coloquei aqui, eu tenho que saber por que ele existiu para poder fazer o olho do mangá. E uma coisa que muita gente não percebe, meus alunos acabam tendo um pouco de dificuldade nisso, é na hora de você fazer a íris e a pupila. Quanto melhor você fizer a íris e a pupila, melhor sai o desenho. No mangá, uma coisa muito bacana é que esse cantinho do olho aqui, que no real são quininhas, no mangá eles ganham um distanciamento. Então, se eu vou fazer um olho arredondado para o mangá, eu vou seguir essa forma arredondada, vou marcar bem a pálpebra superior, o cílio no mangá ele é bem marcado, e essa partezinha aqui, ela não ganha linha, ela não aparece. Fica aberto. Fica aberto. E aí eu vou direcionar minha pálpebra, minha íris, de acordo com o formato que eu selecionei para o desenho. Se é um formato arredondado, a íris vai ser arredondada. Vou fazer o brilhinho, eu vou colocar 2 brilhinhos nesse aqui. Vou pintar a íris e depois vou projetar a sombra da pálpebra sobre o desenho. Tudo isso aqui eu vou pintar de preto. E eu posso colocar alguns risquinhos relacionados aos túbulos da íris. E sempre marco a linha de dobra da pálpebra. Para quem está começando, às vezes a gente olha assim, nossa, mas é muito difícil. Mas se a gente parar e olhar para o espelho... Ajuda. Muito. Muito. É a observação do espelho ou... Sim. De quem está do lado, sim, né? Uma coisa que vai dando essas diferenças. Uma coisa que é fundamental para quem está começando a desenhar é copiar.
Então, no princípio, quando você está desenhando, você copia muito. Os mangakas, eles trabalham em equipes. Então, você tem o desenhista, o roteirista desenhista, o autor da obra, e ele tem uma equipe que ajuda ele a cobrir desenho com nanquim, criar cenário. E quando as histórias são perto do real, na maioria das vezes eles vão tirar foto do lugar de verdade, vão colocar por baixo do papel e vão tirar o risco daquilo, para agilizar o processo. Porque o cara ele tem que entregar 20 páginas em uma semana. Exatamente. Então não adianta querer fazer tudo com a cabeça, que a cabeça não vai dar conta. Você dá aulas, não é, Helena? Dá aulas aonde? Então, eu dou aula de desenho toda sexta-feira na Arte e Companhia, que fica ali em Santa Lúcia. E dou aula todo sábado na Selga, que fica ali na Reta da Penha. Ok. E como é que a pessoa entra em contato com você, até para te contratar como professor? Então, como é que a gente te acha? Quem quiser entrar em contato comigo pode ser através do Facebook. No Facebook é só procurar Heleno Lira. Ok. E pelo e-mail. Meu e-mail é elira@gmail.com. Tá? Pode mandar e-mail que eu encaminho o panfleto, o folder com todas as informações, tá, para as pessoas. E aí, se a pessoa quiser depois o telefone, eu passo o telefone também para explicar melhor como que ela conversa comigo. Bom, definido o olho, agora que eu já entendi como que funciona essa estética, eu vou voltar para o desenho. Certo. Bom, todo desenho de mangá, a gente vai, ou qualquer outro tipo de desenho, a gente vai começar sempre de dentro para fora. Se eu começo de fora para dentro, se eu defino a parte de fora, eu vou gastar muito tempo depois regulando a parte interna. Então é melhor eu começar pela parte interna e regular a parte externa depois, que é mais fácil. Ok. Bom, os olhos eles vão preencher um espaço número 2, né, essa segunda divisão da linha para baixo. E eu vou dividir isso em 3 partes iguais. Feita essa marcação, eu vou começar a colocar o olho. Tem que tomar cuidado, tem que ter um pouco de prática para que os 2 olhos fiquem iguais. Um macetezinho bem legal, quando você estiver fazendo o desenho, é você inverter a folha e olhar contra a luz. Quando você faz essa inversão, você consegue perceber o que está errado no desenho, o que está desequilibrado o desenho. Né? Ó, nessa viradinha que eu dei, eu já percebi que esse olho ficou mais baixo do que esse. Então eu já volto aqui. Bem legal esses pulos do gato, como eu chamo, né? Eles simplificam muito as coisas. E isso às vezes dificulta a compreensão do que você está vendo. Por exemplo, o nariz real, você tem que definir narina, fazer a lateral da narina, fazer o volume da frente do nariz, né, da ponta do nariz, colocar o volume da lateral do nariz, porque o nariz é a parte mais proeminente que a gente tem no rosto, é a parte que recebe mais luz, ela é volumosa, mas em função de receber muita luz, tem menos detalhe. Você não pode colocar muito detalhe, né? E aí o mangá ele resolve isso de que maneira? Transformando o desenho do nariz numa pirâmide. E essa pirâmide, para eles, tá ótimo como desenho. Alguns desenhistas colocam só 2 risquinhos aqui embaixo para fazer a narina. Então, nessa junção entre a segunda linha e a linha central, a gente vai marcar o nariz. E aí eu posso marcar o nariz só fazendo isso daqui. Que resolve muito, puxando agora, né, como a gente diz, a brasa para minha sardinha, o que resolve muito a situação de quem vai fazer
o rosto de uma boneca. Quem faz boneca de pano, quem faz boneca de EVA, sabe o que eu estou falando. A grande dificuldade da gente é o nariz. Como fazer o nariz. Então, muitas vezes, quanto mais simples, melhor. Né? Se você pesquisar pelos bonecos de tecido japonês, as pelúcias dos personagens de mangá, eles não têm nariz. Não tem nem risco de nariz. É olho e boca. Quando tem boca, né? Às vezes é só o olho, porque a boca fica uma sugestão. Só sugere. Bom, depois do nariz, uma coisa muito importante, que ajuda a dar vida para o desenho, é você marcar a sobrancelha. E aí a sobrancelha, ela tem que seguir o fluxo do nariz. Se você seguir a direção do nariz, você vai achar aonde você vai começar a sobrancelha. Como no mangá a gente simplifica muito as coisas, eu não preciso fazer essa linha do outro lado, mas eu tenho que saber que ela existe aqui, para que a outra sobrancelha fique no lugar certo. Bom, como a gente estava conversando, a boca ela vai preencher no desenho realista o espaço que fica entre os olhos. No mangá também. E aí eu vou fazer meio, eu vou achar o meio entre essas duas distâncias, e isso aqui não é a linha da boca. A linha da boca está acima dela. Isso daqui é a parte final do lábio inferior. Certo. E para baixo dela, a gente marca a linha do queixo, se quiser. Isso daqui ainda não é minha boca. Uma coisa muito legal do mangá é que a gente define só os cantos, vai fazendo um movimento para que as linhas se encontrem, mas elas não se encontram. Isso dá uma sugestão de delicadeza para o desenho. Exatamente. Deixa o desenho muito mais delicado, certo? Bom, já defini a parte interna do desenho. Agora eu vou começar a parte externa do desenho. E aqui agora eu vou começar a definir a forma que eu quero dar para o meu desenho. Então, a curva que eu jogar de um lado, eu vou usar para o outro lado. Então é sempre importante eu marcar o desenho longitudinalmente para fazer um desenho equilibrado. Saber onde eu comecei a curva de um lado e aplicar ela do outro. Ok? Bom, no desenho real, no desenho realista, a nossa orelha ela compreende um espaço entre a ponta do nariz e a sobrancelha. No mangá, a gente vai usar isso também. Então, a minha orelha vai ficar dentro desse espaço. Eu vou usar uma forma que parece um C. Orelhinha é outra coisa, que quando a gente desenha sempre parece desproporcional à realidade. A gente ignora muito o fato de que a orelha normalmente é coberta pelo cabelo. Como eu estou fazendo o desenho de dentro para fora, eu não coloquei cabelo ainda, ele parece muito orelhudo. Mas quando a gente colocar o cabelo, já vai diminuir. Isso vai ajustar. O que torna a arte de desenhar um exercício de paciência, porque você tem que esperar chegar no final para ver e não sair apagando, como a maioria faz. Não adianta, né? Quem está começando faz muito isso, apaga porque saiu errado, apaga. Não adianta querer correr. Esquece a borracha, né? Eu usei a borracha 2 vezes. Até agora eu usei 2 vezes. Eu estou colocando camada. E é isso uma coisa que a maioria das pessoas que está começando a desenhar não tem paciência. Não tem paciência para fazer, tá? Tem que ter paciência e ir colocando camada. Errou, conserta. Se você apagar para consertar, você perdeu a referência. Eu tenho o volume da minha cabeça aqui, personagem, e essa última marcação que eu tenho aqui, ela não está aqui à toa. Essa marcação ela é a marcação da linha do cabelo. E aí existe um padrãozinho aqui. Eu tenho um padrão de contorno de cabeça, que o cabelo faz na cabeça, que é um padrãozinho que parece um M. É um Mzinho bem sutil, mas ele existe. E depois ele desce em direção à orelha. Esse é o padrão que o cabelo cresce na nossa cabeça.
certo? E a partir dele que eu vou pensar o cabelo. Porque o que acontece? Como o cabelo é a moldura do nosso rosto, eu tenho que entender como ele funciona. E como que o cabelo funciona? Ele cresce para cima e aí, em função do peso, ele desce. Certo. Ok? Então agora eu vou definir aonde fica a linha de divisão do cabelo. Se eu quero um cabelo que é dividido, que é repartido na lateral, se eu quero um cabelo que é repartido no meio, se ele vai ter franja, se ele não vai ter franja. Até agora eu tenho um desenho que não define nem se é menino, nem se é menina. E aí o que eu vou definir se é menino ou se é menina com cabelo. Uma característica do mangá é que os personagens são muito assim. Você não consegue, em alguns casos, em alguns autores, definir quem é menino e menina sem o cabelo e sem o corpo. Então, às vezes, você tem um personagem extremamente com traços femininos, mas ele é masculino. É uma característica do mangá, tá? Então, vamos lá. Bom, uma outra coisa que diferencia menino de menina é o pescoço. Bom, os meninos têm pescoços mais largos do que as meninas, tá? E eu vou sempre começar ele a partir da linha da íris para fazer um pescoço mais fino. Se eu quiser um pescoço mais largo, eu movo essa linha para o lado. Porque o pescoço, na verdade, ele começa na base do crânio. Então, quando a gente tem um crânio, ele começa nessa base aqui, que fica abaixo da orelha. Ele começaria aqui assim, abaixo da orelha, tá? E aí, dependendo do gênero, a gente vai fazer ele mais fino ou mais grosso. E um truquezinho que deixa o pescoço mais longo e mais fino é a gente produzir a linha da jugular, que vai até onde começa a clavícula. Isso ajuda a estreitar e alongar o pescoço. E sempre colocar a sombra que o queixo produz sobre o pescoço para diferenciar o plano do pescoço do plano do rosto. Bom, bacana. A minha franja já está marcada, eu já fiz um monte de linhazinha. Essas linhas elas vão me orientar agora na próxima parte. E agora eu posso fazer duas coisas. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso ir para o grafite 03 e fazer uma arte final com o grafite e posso usar o nanquim, tá? São técnicas diferentes. O grafite azul eu não usei ele ainda. Para que serve o grafite azul? O grafite azul ele vai ter a mesma função do lápis F, só que com uma diferença. O lápis azul, quando você vai fazer uma digitalização, o scanner não capta ele. Todos esses materiais é de fácil acesso no mercado aqui, né? E esses são bem comuns, a gente acha em papelaria especializada em desenho, que tem aqui em Vitória, em armarinho, em papelaria. A gente acha bem tranquilo isso, não é muito complicado não. Como eu defini que é uma menina, eu vou começar agora a melhorar a definição de que ela é uma menina. Então eu vou usar um nanquim. A primeira parte do desenho eu fiz toda segurando um pouco mais atrás. Certo. Essa parte é uma parte que precisa de precisão. Como ela precisa de precisão, eu tenho que ir para frente. Então agora eu não trabalho só com o braço. Agora eu vou trabalhar aqui. Entendi. Eu preciso de precisão. Então agora eu vou começar a colocar detalhe no meu desenho. Eu estou usando uma caneta 01 para a parte interna do desenho, onde eu preciso de um pouco mais de detalhe,
E a hora que eu for para a parte externa, eu vou mudar de caneta. Então, quanto mais detalhe, mais fina a caneta. Menos detalhe, mais grossa a caneta. Até porque o traço no desenho, a linha, ela mostra coisas que a gente não percebe, mas a gente compreende. A linha, ela tem dimensão. E essa dimensão, ela dá volume para o desenho. Isso é importante na hora que você estiver desenhando, saber usar a dimensão dessa linha. Aqui eu preciso vir um pouquinho para mais perto do desenho. Você também faz oficinas de desenho, Helena? Como assim, oficina de desenho? Aulas quase particulares, aulas em situações assim de escolares ou situações encomendadas ou workshops. Então, eu já participei assim, né? Aula particular eu não dou porque eu tenho outros trabalhos. Então, particular é bem complicado para mim. Não é nem por questão de tempo mesmo. Certo. E normalmente eu faço eventos e workshops específicos. Certo. Tá? Inclusive dias 18 e 19 vai acontecer em Vitória. O local não está definido ainda, eles não divulgaram o local, divulgaram só a data. 18 e 19 do mês de abril. Certo. 4. Vai acontecer uma convenção de desenho animado, uma convenção de anime aqui em Vitória. Bom saber. O Anime Dark. Esse é temático sobre vilões. Toda edição do Anime Dark, quem cuida da área de desenho sou eu. Então a gente reúne artistas de Vitória que trabalham com ilustração. Então eles vão lá expor o trabalho deles. Eu também estou lá expondo o meu trabalho. Bacana, pra gente conhecer, né? Muito bacana. Quem trabalha com essa área de Vitória. A gente faz workshop com o pessoal, faz palestra, faz bate-papo. O pessoal que está lá expondo é um pessoal que gosta de conversar, né? E a gente também faz concurso de desenho nesses eventos. Bacana! Fora isso, às vezes a gente participa de palestra em empresa, em escola. Então sempre tem algum lugar que eu vou estar conversando. Estou sempre divulgando quando eu estiver fazendo isso. É sempre bom procurar os grupos no Facebook, ou procurar os grupos na internet mesmo, no site. Por exemplo, eu pensei em chamar aqui para o programa, até porque o programa é um programa de arte, né? E artesanato. E eu acho que as duas coisas não se separam. Não. É uma opinião minha. A partir do momento que você está fazendo sua arte, você está fazendo seu artesanato. Né? A partir do momento que você tem que repetir um desenho para vender, você está fazendo um artesanato. Né? Bom, independente dessas definições, eu acho que tudo é utilizado. Se eu estou fazendo um artesanato e eu conheço uma técnica de desenho, aquele meu rosto vai sair muito melhor, o meu desenho vai sair melhor. Então tudo é aprendizado. Né? O artesão, ele tem que conhecer técnica de desenho, ele tem que se aprimorar. Sempre, sempre. Isso é importante. Qualquer um, ele pode mexer com madeira, se ele for fazer uma colher de pau de madeira. Se ele tiver noção de desenho, aquilo vai virar uma obra de arte. Assim, eu acredito que o desenho é base para muita coisa. Muita coisa. Tem muita gente que podia desenvolver um trabalho muito melhor se dedicasse um pouquinho mais ao desenho. Até porque desenhar é entender aquilo que você está vendo. Que na hora que você está desenhando, que você quer desenhar uma pessoa alegre e sai um monstrinho triste, porque
porque você está fazendo a técnica errada. Exatamente. E só está deixando a sua emoção dominar seus traços. Exatamente. Então, é para isso que serve uma orientação profissional, né? É para isso que serve você ir atrás da sua melhora. E tem que aproveitar que hoje está muito mais fácil o acesso à informação. Na época que eu era adolescente, que eu comecei a desenhar, eu não tinha acesso à informação. Exatamente. Não existia YouTube, não existia videoaula. Pois isso estava engatinhando. O acesso que eu tive à informação de mangá e de quadrinho era em banca de revista, era comprando quadrinho. A facilidade de acesso que a gente tem hoje. Não existia isso. Hoje a gente tem aula, hoje eu dou aula, né? Acho que muito em função de não ter tido um professor. Eu só fui ter aula de desenho mesmo efetivamente quando eu entrei no curso de artes na UFES. E eu já cheguei na UFES sabendo desenhar. Desenhava, já tinha publicado o quadrinho já quando eu entrei na UFES, já tinha trabalhado para editora. Então, eu aprimorei. Meio caminho estava andado. Aprimorei na UFES. Mas professor particular eu não tive acesso. Talento, eu acho que é uma coisa que se desenvolve. Com certeza, não adianta você ter talento e não desenvolver. Não vai fazer nada com aquilo. Nada, exatamente. E olha que bonitinha que ela ficou. E esse é um desenho completamente sem referência nenhuma, né? Não tinha uma foto para olhar para fazer. E aí, olha como o desenho mudou completamente agora com o nanquim. Então, se eu for colorir ele posteriormente... E aí sim o uso da borracha. Agora eu vou tirar o excesso de grafite. Eu podia já ter tirado um pouco dele antes de fazer o... E o bom do nanquim é isso, né? Já secou. Já secou. O bom do descartável é isso. E aí, para quem futuramente quiser complementar, tá? Quiser colorir o desenho, esse é um material meu, isso aqui é meu, não tá? Eu importei, uma ex-aluna trouxe para mim da Inglaterra. Essas são as canetas que os mangakas japoneses usam para colorir as capas. Porque um detalhe, o mangá, apesar do pessoal ver o anime, ver o desenho animado japonês colorido, o mangá é em preto e branco. Então é uma característica do mangá. Ele é em preto e branco, é tom de cinza. Eles usam muito retícula e as capas são coloridas. E alguns mangás, quando saem em volume especial, as 4 primeiras páginas também são coloridas. Depois o resto é preto e branco. E aí eles usam essas canetas para colorir, que são marcadores. Elas são à base de álcool. Então ela penetra muito no papel, ela vaza demais e ela tem uma pontinha bem flexível, parece um pincelzinho. E uma outra característica dessas canetas é que quanto mais tinta eu ficar colocando aqui, mais escuro isso vai ficar. Entendi. Tá? Começa a fazer uma coloração. Eu começo fazendo sempre um pouco de sombra com cinza. E não só o mangá você ensina várias técnicas de desenho, né? Uma coisa legal é que eu falo que eu ensino desenho, vou fazer você pensar desenho. Seja mangá, seja comics, seja realismo, seja aquarela, o que for. A gente vai conversar sobre desenho. É mais ou menos isso aqui. Meu Deus, eu já começo a lhe agradecer ter vindo.
Eu que agradeço o espaço e a oportunidade para... Foi muito bom aprender isso. Olha que linda, levanta ela aí pro pessoal ver, que tá muito bonito mesmo, muito bonito. Então, quem quiser aprimorar o traço, quem quiser, até mesmo só fazer uma conversa, entre em contato comigo, eu passo direitinho como funciona a aula, tá? A pessoa pode fazer uma aula experimental. Muito bom. O que a gente fez aqui hoje foi uma coisa muito rápida. Claro. Até pelo nosso tempo aqui, exatamente. Com certeza. Para fazer uma ilustração certinha, redondinha, igual tem aqui na mesa. Igual nós vamos mostrar. 2 dias de desenho, no mínimo, para você ter uma ilustração bem feita. Então, tem que ter essa consciência de que desenho é uma coisa que a gente constrói. Isso aí foi para mostrar a gente que o começo é fácil, que a gente pode tentar. Sim, não é impossível. E pode utilizar em várias situações. Sim, sim. Helena, eu te agradeço muito, agradeço tua presença aqui, a paciência, né, de explicar pra gente. Tá aqui. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que utilizem muito essas técnicas. Não esquecendo que toda segunda-feira a gente tem um Arte na Cidade novinho em folha para você aqui na GV News, a TV da Grande Vitória. Obrigada!